já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho. Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua casa para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá, meu filho. Dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: Meu pai, levante-se e coma da minha casa, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar. E a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em voz alta. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho, que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo:
Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fiquem com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaac: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Oolibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos da sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estava habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã:
Ori e Emã. Tímna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Oolibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Tímna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edonitas eram descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Amaleque, de Tímna, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímna. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Anã morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom.